Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Fala galerinha, estamos de volta aí ó para mais uma aulinha de física, Física 1 na área. Vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Então a gente começa de fato a estudar os movimentos, né? E esse primeiro movimento que a gente vai ver é um movimento um pouco mais simples, tá? É um movimento onde a velocidade do corpo é sempre a mesma. Então essa velocidade não vai nem aumentar e nem diminuir. Aí você vai falar assim, mestre, mas que movimento seria esse? Me dá um exemplo aí. Bom, por exemplo, imagine aí que o trem saiu da estação, ó, ele estava parado, e aí a velocidade dele começa a aumentar. Por enquanto, não é movimento uniforme. Essa velocidade vai aumentando, aumentando, mas chega um momento ali, no meio do trajeto, entre uma estação e outra, que ele permanece com a mesma velocidade, em linha reta, durante um pedaço ali, né? Durante um trecho. Então, nesse trecho, que a velocidade do trem não se alterou, nem aumentou e nem diminuiu, e ele se manteve em linha reta, nesse trecho aí, a gente pode dizer que o trem descreveu um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo significa que é em linha reta, uniforme significa que a velocidade dele é constante. Vamos dar uma olhada nisso? Então vem comigo aqui, ó, vamos lá. A gente vai começar então os movimentos. A gente está entrando aí no estudo da cinemática, tá? O movimento retilíneo uniforme é aquele onde a velocidade do corpo ela é constante. Beleza? E o que significa ser velocidade constante? Significa que a velocidade não vai aumentar e nem vai diminuir. Ou seja, o corpo não tem aceleração. E aí você pode estar perguntando assim, mas o que seria a aceleração? Olha, a gente vai falar dela na próxima aula, quando a gente falar do movimento uniformemente variado. Mas a aceleração, já para começar a você se situar, a aceleração é uma grandeza física que vai fazer a velocidade ou aumentar ou diminuir. Se você está acelerando, se tua aceleração é positiva, a velocidade está aumentando. Se você está desacelerando, ou seja, com uma aceleração negativa, né, com sinal contrário da velocidade, aí você está freando. Se a tua aceleração é zero, você não está nem aumentando e nem freando. A tua velocidade é constante, ela nem aumenta e nem diminui. Tá legal? Isso aqui, gente, ó, dizer que a velocidade é constante e que a aceleração é zero, na verdade, isso aqui é uma redundância. Porque a partir do momento que você diz que a velocidade é constante, você já está dizendo que a aceleração é zero e vice-versa, certo? Então, são duas informações que, na verdade, compõem a mesma coisa. Muito bem. Beleza. Então, durante todo o trecho, esse móvel,
que vai executar um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, ele vai ficar com a velocidade dele constante. Então imagine o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui um carrinho, ó, e ele sai aqui de uma posição S0. E aí que está o detalhe, ó. S0, a gente vai representar, a gente vai usar o S0 para representar a posição inicial do cara, onde ele começou o movimento dele. Ou seja, onde você disparou o cronômetro. S0 é a posição que o cara estava no momento T igual a zero, no instante zero. Certo? Então o carro passa por aqui, porque ele não está parado, né? Se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Ele não pode estar parado, porque para ele começar a se mover, a velocidade dele teria que aumentar. Então não é assim, eu estou aqui, ó, com o meu cronômetro, aí o carro está vindo. O carro está vindo, aí eu vou começar a marcar o movimento dele. Quando esse carro passar por mim, eu disparo o cronômetro. Então o cara vai falar, aí, quando você disparou o cronômetro, no tempo igual a zero, esse carro estava onde? Bom, ele estava aqui. Então aqui vai ser a posição inicial do meu movimento. E agora ele vai se mover com aquela velocidade. Perfeito? Muito bem. E aí, ele vai se mover com uma velocidade constante. Ele vai ter uma velocidade V aqui, constante. E agora, em cada instante, ele vai passar por uma nova posição. Não é isso? Caraca, ó, tem um outro cara lá que me liga, ó. Já tem 10 segundos de movimento, ele passou por aqui agora. E o outro cara, pô, tem 20 segundos aqui de movimento, ele passou aqui. Então agora esse cara vai ficar se movendo, né? E ele vai atingir uma posição final dependendo do tempo. Porque em 20 segundos ele atingiu uma posição. Em 30 segundos ele atingiu outra. Quer ver um exemplo? Exemplo, ó. Vamos supor que o cara saiu da posição inicial 10 metros, tá? E ele vai partir com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. E essa velocidade não vai mudar mais. É o movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma. O que vai acontecer? Vou montar uma tabela aqui, ó, para a gente poder enxergar isso. Olha lá. Eu vou montar uma tabela com a posição do cara e o tempo, o intervalo de tempo, o instante. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. No instante t igual a zero, qual era a posição dele? 10 metros. Perfeito? Vou botar aqui o instante, posição em metro e o instante em segundos. Beleza, então no t igual a zero, a posição dele é 10 metros, ele saiu da posição 10. Só que se a velocidade dele é 5 metros por segundo, significa que a cada segundo ele vai percorrer 5 metros. Então assim, no instante 1, ele vai estar na posição 15, porque ele já saiu da posição 10, ele estava na 10. Após um segundo ele vai percorrer 5 metros, ele vai chegar na posição 15. Mais um segundo ele vai percorrer mais 5 metros, ele vai para a posição 20. E assim sucessivamente. Mais um segundo ele vai para a posição 25, porque ele vai ficar sempre andando 5 metros. Essa posição, né? Imagine uma estrada, toda ela marcada. Igual quando você vai correr na orla, sabe, diretor? Quando tu vai dar aquela corridinha na praia, e aí tu tá dando aquela corridinha, aí na ciclovia ali fica as marcações, né? 300 metros, 400 metros. Imagine isso. Imagine então uma rua onde você tem um ponto que é o zero, o cara já começou a correr a partir do ponto 10, sempre com essa velocidade, e aí a cada segundo ele vai vendo as marcações no chão. Ele está na 15, após um segundo ele está na 20, e assim sucessivamente. Perfeito? Tá, mas e aí? Se eu quisesse, por exemplo, saber qual é a posição do cara
daqui a 50 segundos. Daqui a 50 segundos, qual é a posição que esse cara vai chegar? Imagine, você vai ter que ficar fazendo aqui, somando de 5 em 5 até os 50? Você não vai fazer isso. A gente sabe que no Enem, inclusive, você nem tem tempo para isso. Perfeito? Não dá para você ficar somando de 5 em 5 aqui. Não é verdade? Então a gente precisa ter uma maneira de descrever esse movimento. Que é isso, né? Quando você está estudando o movimento, o que você está fazendo é entender como que a posição do cara, como que a velocidade, como que a aceleração se comportam com o passar do tempo. Então eu já sei que, por exemplo, nesse movimento inicial, é o primeiro que você está vendo, a aceleração não tem. Show de bola. Menos um problema para a gente, né? Para a gente se preocupar. A velocidade, ela não vai mudar no tempo. Então o tempo vai passar e a velocidade é sempre a mesma. Então o comportamento da velocidade é constante. Beleza. E a posição do cara? Bom, a posição do cara vai ficar aumentando sempre na mesma taxa. Porque a velocidade é constante. Então, por exemplo, nesse caso, a posição dele vai ficar aumentando de 5 em 5. Certo? Dá para a gente montar, então, uma função que possa descrever como que a posição vai variar no tempo. Essa função a gente vai chamar de função horária da posição. Olha aqui a função horária da posição. Que, como o nome já diz, né? Função horária da posição. Ou seja, ele está relacionando a posição com o tempo. Aqui, no estudo dos movimentos, você vai ver que a gente vai trabalhar muito com essa ideia de função, né? Que você aprende lá na matemática. O que é a função? Basicamente, você utiliza essa ferramenta aí quando você quer descrever uma grandeza em função da outra. Vou te dar um exemplo aí. Sei lá, estacionamento, diretor. Sabe aquele estacionamento? Ó, você para o carro, você paga R$5 e a cada 1 hora você paga mais R$1. O preço do estacionamento vai estar em função do tempo que você deixar lá. Quando você voltar para pegar o seu carro, você vai falar pro cara: e aí, irmão, quanto é que deu o estacionamento aí? O cara vai falar para você assim: me dá o ticket aí. Porque eu preciso saber quanto tempo teu carro está aqui dentro. Eu não posso te dar o preço se eu não souber o tempo. Porque se você ficou 5 horas é um valor, se você ficou 10 horas é outro valor, se você ficou 3 horas é outro valor. Ou seja, o preço está em função do tempo. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu chegar para você e falar assim: aí, qual é a posição final desse carro? Ué, não sei, ele está se movendo, a velocidade dele é sempre essa. Ele vai ficar se movendo. Qual é a velocidade, qual é a posição final dele? Depende de quanto tempo ele vai ficar se movendo. Não é verdade? Se você me pergunta, qual é a posição ao final de 3 segundos? Ah, beleza. Qual é a posição ao final de 10 segundos? Qual é a posição ao final de 30 segundos? Então, para você descobrir a posição final, você precisa saber qual é o tempo que ele está em movimento. Bem óbvio, né? Esse iniciozinho é tudo muito óbvio e muito claro, muito lógico. A função horária da posição vai ser isso então, ó. A posição final do cara, que a gente vai chamar de S, vai ser igual à posição inicial, que é onde ele saiu, mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, se o cara ficou 10 segundos se movendo a 5 metros por segundo, tu vai botar aqui, ó, 5 vezes 10, 50. Ele se moveu 50, mas ele já tinha saído da posição 10, então ele chegou na posição 60. Quer ver? Vamos aplicar aqui para você ver, ó. Então essa aqui é a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Aí vamos lá. Qual seria agora, aqui ó, pontinho, 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 qual seria a posição do cara no instante 50?
Vamos ver. Eu vou pegar e vou montar a função horária desse movimento. Se eu chegar para você e falar assim, ó. Determine a função horária desse movimento. Show. A função horária desse movimento vai ser, ó. Posição final vai ser igual. Posição inicial, que é da onde ele começou, que é 10. Mais a velocidade vezes t. Isso aqui é a função horária do meu movimento. Veja que eu estou escrevendo uma função para você. Eu não posso botar o valor do S se eu não sei o valor do t. Então esses dois caras aqui você deixa a letrinha. Quando eu te der o valor de um, você acha o outro. E vice-versa. Porque eu poderia fazer o contrário, que é o que eu vou fazer aqui também. Ó. Olha lá. Então vamos lá. Qual é a posição do cara quando o t for 50? Substitui. Eu vou ficar com S igual a 10 mais 5, que multiplica t. E aí, como eu quero descobrir essa posição aqui, eu boto t igual a 50 para ver quanto vai dar S. Bom, 5 vezes 50 dá 250. 250 mais 10, 260. Ah, então, ó, a posição aqui, ó, é 260 metros. E se fosse o contrário? E se eu chegasse para você e dissesse, quanto tempo demorou para esse cara chegar na posição 310? Agora é o contrário. Eu estou te dando a posição e quero saber o tempo. Caraca aí, o cara passou aqui na posição 310. Quanto tempo esse cara já está se movendo? Vamos achar. Eu vou pegar a função horária que eu tenho aqui do cara e vou substituir o S. Deixa eu apagar aqui e botar logo o S. Cadê o... Tem aí, diretor? Tá, vou me virar aqui por enquanto. Olha lá, eu vou pegar aqui então o S, ó, e vou substituir. 310 vai ser igual a 10 mais 5t. Para manter o padrão, né? Deixa eu botar o 310 vermelhinho aqui, só para manter o padrão. Pronto. Então, 310, né? Foi a substituição que eu fiz. É igual a 10 mais 5t. Vou pegar esse 10, vou passar para lá, subtraindo, vai ficar 310 menos 10, porque eu tenho que isolar o t, né? Então, esse 10 que está somando vai para lá negativo. 310 menos 10 vai ficar 300 igual a 5t. Aí agora eu pego o 5 que está multiplicando, passo para lá dividindo. T vai ser igual a 300 dividido por 5, 60. Show? Então, com a função horária, você tem esse cara e esse cara, duas variáveis que uma está em função da outra. Né? Você tem a posição em função do tempo. Mas se eu te der o tempo, você acha a posição. Se eu te der a posição, você acha o tempo. Perfeito? Esses dois carinhas aqui, ó, o S0 e o V, é que são os valores que não vão mudar. A velocidade é constante, então não vai mudar. E a posição inicial também não muda, né? Porque a partir do momento que você começou da posição 10, agora o movimento vai se desenrolar, mas o passado não tem como mais tu mudar, né? Mas da onde você saiu? Cara, eu saí lá da posição 10. E em qualquer lugar que você tiver, quando alguém perguntar, mas você começou o teu movimento aonde? Eu comecei o meu movimento lá na posição 10. Né? Hoje, por exemplo, né? O meu movimento do dia hoje. Pô, eu saí de casa. Então eu já fui trabalhar, já voltei, né? Já fui para não sei aonde, tô aqui de novo. E se alguém me perguntar, mas tu saiu da onde hoje? Pô, eu saí de casa. Meu S0 hoje foi a minha casa. Isso não vai mudar. Perfeito? Então tá aí. Cara, dá um print aí, dá um print inicial nesse primeiro momento aí. Beleza? Printou, tem até o exemplo aí que eu fiz. Maravilha. E agora, eu vou colocar aqui para você uma outra
uma outra maneira de você escrever aquela função ali, tá? Que é a maneira mais prática, que você vai usar mais até. A gente vai usar mais dessa forma aqui, vou te explicar por quê. Porque olha só, vamos lá. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é a posição inicial, perfeito? Isso aqui não é o quanto o cara percorreu, não é o deslocamento dele, é a posição inicial dele. É onde ele começou o movimento. Esse cara aqui é a posição final. Certo? É onde o cara terminou o movimento naquele intervalo de tempo. Mas esses caras não simbolizam o quanto você se deslocou. O que vai simbolizar o quanto você se deslocou é o tal do ΔS. O ΔS vai ser a diferença da posição final pela posição inicial. Isso daqui, ó, é o que a gente vai chamar de deslocamento. E na física, gente, o deslocamento, ele é, o delta, perdão, na física, o delta, ele sempre vai simbolizar final menos inicial. Então, se tu tem o ΔS, ele é a posição final menos a posição inicial. Mais para frente, a gente vai estudar o ΔV, que é a velocidade final menos a inicial. Lá na física 2, tu vai ver o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, a gente sempre vai usar esse delta para simbolizar isso. Então, isso aqui, ó, esse ΔS aqui é o deslocamento do móvel. S menos S0. Exemplo aqui, ó. Exemplo, para você visualizar. Ora, uma bolinha saiu da posição 10 e chegou na posição, sei lá, 70. Certo? Ela não andou 10 e nem andou 70. Esse aqui são as posições. Esse S e S0 são as posições. É tipo, tua casa e o trabalho. Você saiu da tua casa e foi para o trabalho. São as posições. O deslocamento é a diferença desse trajeto. É a diferença entre um ponto e outro. Então, assim, se esse cara aqui é o meu S0, né? É onde a bolinha começou. E esse cara aqui é o meu S, onde a bolinha terminou ali o movimento, né? Ou pelo menos onde eu marquei o final do meu cronômetro. O meu ΔS é o 70 menos 10, e que você vai ver aqui, ó, que dá certo, que é óbvio, que vai dar 60. Sim, pô. Do 10 para o 70, esse cara andou 60. Esse é o deslocamento. E aí, ó, nessa função aqui, olha o que eu posso fazer. Se eu pegar o S0 e passar para o outro lado, ele não vai negativo, porque aqui ele está positivo. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, eu poderia escrever essa equação aqui assim, ó. S menos S0 mais VT. Essa função aí, ó. Perdão. Eu posso escrever essa função assim, S menos S0 mais VT. E S menos S0 é ΔS. Né? Esse cara aqui. É o tal do ΔS. Então, poderia também escrever dessa maneira aqui, ó. ΔS é igual a VT. Cara, a gente vai usar até isso aqui mais do que aquilo, assim, essa maneira, né, de representar. Mais do que aquela. Por quê? Normalmente nas questões, é mais fácil o cara te dar já o deslocamento do que ele te dar as posições. Normalmente o cara não vai chegar para tu e falar assim, um carro saiu da posição 30, foi para a posição 70. Até pode acontecer. Mas é mais comum o cara falar assim, um veículo percorre 30 metros, ele já está te dando o deslocamento do cara, já está te dando o ΔS.
Então tu já lança logo, ó, ΔS igual a VT. Perfeito? E ó, no movimento uniforme, lembra que a gente falou da velocidade média na última aula? Velocidade média é aquela velocidade que, em média, o cara percorreu um determinado trecho, certo? Então, imagine que você está viajando, a tua velocidade varia muito, né? Daqui até lá, mas eu posso calcular a velocidade média. No caso do movimento uniforme, a velocidade é única. Então, a velocidade média é a própria velocidade, né, do movimento. Porque já que a velocidade é constante, se eu for calcular qual é a velocidade média desse movimento, ora, é essa velocidade, porque, de fato, ele está sempre com a mesma velocidade, né? Então, a velocidade do movimento uniforme é a própria velocidade média desse movimento. Maravilha? Então, tira mais um print aí. Mais um print desse quadro. Perfeito. E aí, ó. Agora eu vou fazer uns exercícios aí com vocês. Vamos fazer umas questões pra gente ver na prática, né? Porque na prática, cara, assim, você vai ver que isso aqui é muito óbvio, é muito lógico. E, cara, você pode até usar a regra de 3 para resolver movimento uniforme. Você não precisa nem se apegar a essas fórmulas aqui. Movimento uniforme você consegue fazer tudo com regra de 3. O movimento uniforme, tá? Cuidado, que tem muita gente que faz tudo com regra de 3. A física inteira. E, cara, na física, são raros os momentos que você pode usar a regra de 3. Raros. O movimento uniforme é um desses. Dá para você usar tudo com regra de 3. Agora, se você usar sempre isso, vai errar. O próximo movimento, que é o movimento uniformemente variado, já não pode mais. Já não pode porque o tempo e a posição não são diretamente proporcionais. Aqui é. Se você anda 10 segundos, né? Se em 10 segundos você andou 50 metros, em 20 segundos você vai andar 100. Em 30 segundos você vai andar 150. Então são grandezas que são diretamente proporcionais. Por quê? Ora, porque a velocidade ela é constante. Então, já que esse cara aqui, ó, ele é constante, ele não varia, né? Esse cara aqui é constante, que é a velocidade. Portanto, o deslocamento e o intervalo de tempo são diretamente proporcionais. Então, rola uma regra de 3 para você fazer. Você pode usar a regra de 3 no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme. Tá? Eu vou ver aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode usar isso. Mas vamos lá. Vamos começar fazendo uma primeira questão aí. Olha essa questão. Questão 1, ó. O homem é capaz de correr a mais de 60 km por hora, diz o estudo. O ser humano é capaz de correr a uma velocidade até 64,4, superando o atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros rasos, segundo estudo realizado nos Estados Unidos. Caraca, meu irmão, 64? O número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a mais alta velocidade pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente. Segundo Matthew, especialista em biomecânica da Universidade de... Ih, rapaz, aí me quebrou. Dessa universidade aí. E um dos autores do estudo, a pesquisa mostra que o limite de velocidade da corrida humana é estabelecido, não tinha que ter esse ponto não, né? É estabelecido pelo limite de velocidade das próprias fibras musculares. Para estabelecer o novo recorde mundial da prova dos 100 metros rasos e se tornar o corredor mais veloz do mundo, o jamaicano chegou a uma velocidade média de 45 km por hora. O animal mais rápido da natureza é o guepardo, que chega a correr 112 km por hora. Supondo que um guepardo corra com velocidade média de 108 km por hora, ele completa a corrida de 100 metros rasos em um intervalo de tempo em segundos aproximadamente igual a... Então, ó, 108 km por hora, quanto tempo vai demorar para ele completar 100 metros rasos? Vamos lá.
Aqui, ó. Então, nossa questão número 1. E aí, vamos lá. Se o guepardo tem uma velocidade de 108 km por hora, se ele vai estar correndo a 108 km por hora, esse guepardo está com uma velocidade constante. Não é isso? Então, ele está num movimento uniforme. 108 km por hora. Beleza? Eu quero percorrer 100 metros. Então, ó, o deslocamento desse guepardo, que eu quero saber o tempo que demora, esse deslocamento é de 100 metros. É o ΔS. A pergunta é, quanto tempo? Acabou. Vou jogar na minha formulazinha lá do ΔS igual a VT. Porém, tem um problema aqui, né? Qual é o problema? Cara, problema que vai fazer você errar diversas vezes. O importante, é por isso que a gente fala, depois que você fizer uma questão, uma lista, caramba, vá lá, pega as questões que você errou e revisa, e corrige. Tu tem que corrigir, cara. Porque é na correção que você vê o que você está errando, né? E, olha, é normal. Até o final do ano, tenho certeza que você vai errar diversas vezes as unidades. Unidade na física é muito importante, cara. E no início a galera não dá muito valor na unidade. A galera meio que, pega ali, ó, joga o número, 108, 100. Quantos de vocês já não estão fazendo? E detalhe, se tu botar aqui 108, quer dizer, aqui é 100, né? Aqui é 108, aqui é T. Joga o 108, faz essa conta, um montão aí com certeza já fez isso. E errou. Por quê? Aqui está em quilômetro por hora e aqui está em metro. Eu não posso misturar quilômetro com metro. Ou eu passo esse cara aqui para quilômetro, ou eu passo isso aqui para metro por segundo. Certo? Só que, se você passar esse cara aqui para quilômetro, você vai encontrar o tempo em horas. E aqui vai ter quilômetro por hora e aqui quilômetro. Então o tempo vai estar em hora, porque esse tempo aqui ele vai estar casadinho com a unidade que está aqui, ó. Certo? Você encontraria o tempo em horas. E ele não quer o tempo em hora, ele quer o tempo em segundo. Volta lá rapidinho, diretor. Hein, diretor? Volta rapidinho aqui na tela. Ele quer em segundos, ó. Tá vendo? Então, se ele quer em segundos, eu não vou passar o troço ali para quilômetro e ficar trabalhando com quilômetro por hora. Né? O que eu vou fazer, ó? Volta aqui comigo. Eu vou pegar esse cara aqui, que está em quilômetro por hora, e vou passar para metro por segundo. Vou deixar esse malandro em metro. Como é que a gente faz? A gente viu isso aí na última aula, né? Para você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Vou fazer aqui no cantinho devagarzinho para você, ó. Como é que é? 108 dividido por 3,6. Galera, dividir número decimal, né, por número decimal, quando você tem um número decimal, primeiro passo é igualar as casas decimais. Então aqui tem uma casa decimal, eu boto uma vírgula e um zero. Pronto. Então lá e aqui tem uma casa decimal. Beleza. Agora que eu igualei as casas decimais, eu tiro a vírgula. Aí eu tiro a vírgula, ó, e divido normalmente. Vai ser 1080 dividido por 36, tá? 10 não dá para dividir por 36, 108 dá para dividir por 36. E dá 3 certinho. 3 vezes 108, 3 vezes 36, dá 108, não sobra nada. Já fechei minha conta. Esse zero que sobrou aqui, vem direto para o quociente. Então dá 30. Portanto, isso aqui é 30 metros por segundo. Bom, maravilha. Aí agora sim eu posso jogar na minha fórmula lá, ó. ΔS é igual a VT. Então, ΔS vale 100, velocidade vale 30, quero descobrir o tempo. Tempo vai ser igual, então, o 100 que está lá, o 30 que está multiplicando vai dividindo, e pronto, você vai achar o tempo. Certo? O T é 100 dividido por 30. Você não precisa escrever 100 dividido por 30 igual a T. Você pode escrever o contrário. T igual a 100 dividido por 30. Tanto faz, né? Passei o 30 para lá. Então, T vai ficar 100 dividido por 30.
Corta um zero com zero. 10 dividido por 3 vai ficar 3,3333333 para sempre, né? Por isso que ele deu aproximadamente. Então isso aproximadamente 3,33. Tá? Tá aí. Esse vai ser o intervalo de tempo que o guepardo percorre 100 metros. Beleza? Mestre, e a tal da regra de 3? Como é que seria? Aqui, ó. Se você quiser usar a regra de 3. Por regra de 3. Olha lá. Aí você faria assim, ó. A velocidade do guepardo não é 30 metros por segundo? Você pode escrever, ó. Pô, se a velocidade dele é 30 metros por segundo, significa que ele percorre 30 metros por segundo, a cada 1 segundo. Né? A pergunta é, quantos segundos ele vai demorar para percorrer o quê? 100 metros. Isso é a minha regra de 3. Se ele percorre 30 metros em 1 segundo, 100 metros ele vai demorar X segundos. Aí você multiplica cruzado. 30 vezes T vai dar 30T. E 1 vezes 100 vai dar 100. Aí o T vai ser igual a 100 dividido por 30. Tá vendo? Você vai acabar chegando... Na verdade, quando você fizer a regra de 3, você, na verdade, vai cair na fórmula. 100 igual a 30T. Olha lá. Só que aqui eu fiz a fórmula e botei 100 igual a 30T. Aqui eu fiz a regra de 3, quando eu multipliquei cruzado, eu fiquei com 100 igual a 30T. Mesma coisa. E aí você vai chegar na resposta, que é o 3,33. Tá? Então, regra de 3 é uma parada que, pô, a galera gosta muito de usar, né? Que é bem lógico, né? É um raciocínio bastante lógico. Aqui no movimento uniforme, pô, isso vale. Então, pô, bonito, né? Maravilha. Então, deixa eu ver lá o gabarito. Olha lá o gabarito, ó. Vai para a tela agora o gabarito. Letra C, 3,33. Maravilha? Volta lá então para... Volta lá para a tela só para a galera tirar essa foto aí, diretor. Maravilha. Show de bola. Vamos embora. Vamos para a questão 2. Deixa a questão 2 na tela, enquanto eu vou apagando aqui. Olha aí a questão 2, ó. Na figura a seguir, está representado um decantador utilizado em um processo de remoção de impurezas da água, como partículas de terra e de areia fina. Observa-se que da altura onde se inicia a decantação até o fundo do decantador, você tem aí uma distância de 36 centímetros. Ó, de novo, hein? Presta atenção nas unidades, cuidado com as unidades. Aí tá lá, ó, o grãozinho de terra, o grãozinho de areia. Considere os seguintes dados. Aí você tem a partícula, a velocidade da partícula e o tempo de descida até o fundo. Certo? Essas partículas têm uma velocidade diferente. Ó. Só que tem um detalhe, hein? Ele está dando essa velocidade em metros por segundo. E aqui está em centímetro. Certo? Vamos lá. Nessas condições, qual é a diferença desses intervalos de tempo aí? Ou seja, calcula quanto tempo demora para o grão de terra cair, chegar no fundo, calcula quanto tempo demora para o grão de areia chegar no fundo e depois diminui um tempo do outro. Beleza? A terra tem uma velocidade 0,01 e a areia 0,24. Vamos embora, questão 2. Então, ambos vão ter que percorrer 36 centímetros. Tá? Vamos para o grão de terra. O grão de terra tem velocidade de 0,01 metro por segundo. Não posso misturar metro por segundo com centímetro. Como eu quero o intervalo de tempo em segundos, eu não vou mexer com esse cara, eu vou mexer com esse. Vou pegar esses 36 centímetros e passar para metros. Aí você tem que lembrar daquela tabelinha que a gente usa muito quando a gente está falando de deslocamento. Não é isso? Olha lá.
Como é que eu faço para que o centímetro vire metro? Cada casinha que eu pulo aqui, ó, lembra? Quilômetro. Ih, faltou uma. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada casinha que eu pulo aqui, eu tenho que dividir por 10. Olha lá. Então, para o centímetro chegar no metro, eu tenho que dividir por 10, dividir por 10, ou seja, dividir por 100. E dividir por 100 é só andar com a vírgula 2 casas para trás. O número é inteiro, a vírgula está ali no finalzinho dele. Se eu tenho que dividir por 100, eu ando uma casa, 2 casas. Ou seja, 36 centímetros é a mesma coisa que 0,36 metros. Dividir por 100. Portanto, eu posso calcular esse tempo do grão de terra usando a minha formulazinha lá, né? Do movimento uniforme. O deslocamento é 0,36, a velocidade é 0,01 e o tempo do grãozinho de terra é o que eu quero. Vou pegar esse 0,01 e vou passar para o outro lado dividindo. Olha lá. Então vai ficar 0,36 dividido por 0,01. Divisão de decimais. O que eu tenho que fazer primeiro? Igualar as casas decimais. Só que as casas decimais já estão igualadas. Aqui tem 2, aqui tem 2. Depois que já estão igualadas, que você já igualou, você tira a vírgula. Então aqui tem 2 casas, aqui tem 2 casas. Já está igualada? É só tirar a vírgula. Pronto. Agora ficou 36 dividido por 1. 36 dividido por 1 dá 36, né? Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o intervalo de tempo para esse grão de terra cair vai dar 36 segundos. Olha que maravilha. Agora vamos para o grão de areia. Pô, fala a verdade. Pô, física é chupeta, meu irmão. É muito tranquilo, cara. É claro, né? Tem alguns momentos que você vai ter uma dificuldade um pouco maior. De fato, tem alguns assuntos que, né, o grau de dificuldade aumenta um pouco. Mas, cara, é prática. Você praticar, fazer exercício, tu vai ver que flui de boa. Então vamos embora, ó. Delta S é igual a VTA, que é o tempo da areia, né? Tô chamando de TA. O deslocamento é o mesmo, né? Ambos vão cair ali aqueles 36 centímetros que eu já passei para metros. A velocidade da areia é 0,24. O tempo da areia é o que eu quero. Então o tempo da areia vai ser 0,36 dividido por 0,24. De novo, iguala as casas decimais, já estão igualadas. Tira a vírgula. Tirei a vírgula. 36 dividido por 24. Aqui você pode simplificar, gente. Você pode simplificar por 12, né? Você pode simplificar por 12. O que é simplificar? Divide em cima e embaixo por 12. Numa fração você pode fazer isso. Porque aí, ó, 36 dividido por 12 dá 3. E 24 dividido por 12 dá 2. Então, TA é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5. Achei TA. Como ele quer a diferença do tempo do grão de terra para o grão de areia, ele quer isso aqui, ó. TT menos TA. Então, isso vai ser 36 menos 1,5. Resposta 34,5. 36 menos 1,5, né? É R$36 menos R$1,50. Dá R$34,50, não é isso? Bota em dinheiro aí que tu lembra que tu faz. Então tá aí. Essa é a questão número 2. Deixa eu ver lá como é que tá. Cadê o gabaritos? Los gabaritos. Tá aí, ó. Gabarito, letra D de danada. 34,5. Maravilha, maravilha. Show? Galerinha, ó. Nesse material tem mais algumas questões,
tá? Mais umas 2 ou 3 aí que eu coloquei. E normalmente é isso. A gente na aula, em 45 minutos, a gente dá aquele conteúdo, faz uma questão, 2, 3, o que der para fazer. E sempre no material eu procuro colocar um pouco mais para você tentar fazer depois. Tá legal? Então sugiro que você faça aí essas questões depois, né? E tendo dúvidas, é só mandar pra gente, que a gente está aqui para isso, para tentar te ajudar. Show de bola? Daqui a pouco eu tô de volta com a Física 2, não é isso? Então acabamos Física 1, mas não vou me despedir não. 15 minutinhos para você beber uma água aí e daqui a pouco eu tô de volta. Valeu? Beijo e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.